Boa tarde, irmãos e irmãs. Que Deus o abençoe a todos e que Deus esteja realmente presente no coração de cada um. Que o Espírito Santo esteja agindo para que você possa entender essa mensagem que vou lhe enviar agora. O título dela é Modelo de uma Fé Verdadeira. E você é o modelo para você acreditar em um Deus que está no meio de nós. Esse Deus que nos preparou para uma vida santa e espiritual. Mas essa fé, nós precisamos esclarecer em quem nós temos a fé. A fé num Deus vivo e verdadeiro, um Deus que se faz presente na vida de cada um. Um Deus que, para nós, é a razão da nossa vida. E nós perguntamos, quem é Deus? Deus é um ser eterno, é o Criador do céu e da terra, nosso Pai celestial e Pai que está no céu. Nós conhecemos a Deus pela luz da inteligência e pela contemplação do mundo visual. A luz da consciência nos fala de um Deus puro e bom. E isto conhecemos com mais perfeição pela luz da revelação da fé. Nós conhecemos esse mistério por tudo que vemos nesse mundo criado por Ele. Prezados irmãos, quem não conhece a Deus está nas trevas. Deus é perfeito, porque conhece todos os graus de perfeição infinitamente. Ele é poderoso e invisível. É neste Deus que elevamos a nossa fé, as nossas orações. Busquemos em Deus tudo aquilo que almejamos para a nossa vida, porque só Ele tem a nos oferecer. Precisamos acreditar de uma forma firme e segura, cheia de amor e de esperança. Porque crer é uma atitude característica do homem perante a Deus, mas a fé implica numa adesão da inteligência em reconhecer a Deus em todas as suas manifestações de amor e suas exigências para com seu povo. A atitude de Abraão é o modelo da verdadeira fé que salva. Ele confiou em Deus e atendeu ao seu pedido, acreditando na sua providência divina. Fé é a certeza de que vamos receber alguma coisa que esperamos e que não sabemos de onde vem. Foi por esta fé que os homens do passado conseguiram a aprovação de Deus. É por esta fé que entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito do que não se vê. Essa é a nossa fé. É buscar em Deus, é acreditar, é viver essa palavra, porque Ele nos criou para realmente dividir a alegria com Ele em tudo aquilo que Ele criou. E nós fazemos parte de tudo isso. Ouvi alguém dizer, preciso ver para crer. Não acredito em Deus porque nunca vi. Essas palavras me fizeram pensar. Será mesmo que eu não posso ver Deus? Não posso tocar nem ser tocado por Ele? Será que entre nós não pode existir afeto? Mas, meditando bem, fechei a porta do meu quarto, entrei no silêncio de algum espaço interior
e perguntei ao meu Senhor: Mestre, como posso ter certeza da sua presença aqui ao meu lado? O que devo fazer para sentir a sua ternura? Sei que você existe. Meus pais me contaram. Acredito por tradição, mas eu nunca vi falar, nunca vi. Fala, Senhor. E Deus falou. Ele disse que existem formas diferentes de perceber a mesma coisa. O olhar é apenas um dos sentidos, muito limitado, por sinal. Você pode ver Deus pela manhã, pela tarde você tem uma cegueira, um acidente, uma coisa, e você não vê mais Deus. Então é muito limitado. Você vê a aparência e o exterior quando olha para um belo fruto. Não tem certeza de como ele está por dentro. O olhar não é suficiente para descobrir o sabor. Sentir o frio, o calor, perceber o aroma, tocar todos os seus sentidos não são suficientes para você conhecer os frutos interiores. É preciso algo mais para entender as coisas do coração, as coisas da fé. O essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Já dizia o Pequeno Príncipe. Existe um sexto sentido, e este sexto sentido é o olhar do coração. Não os olhos que veem a aparência e também o interior. É Deus, e Deus continuou dizendo: é por meio desse olhar que você poderá me ver, tocar, sentir minha presença e meu afeto. Olhar os meus olhos, coração a coração. Deixe de tentar entender tudo com sua minúscula razão. E aí a gente pensa: pare de se esconder atrás de frios raciocínios. Não tente explicar a beleza da flor, apenas contemple. O amor é maior que a filosofia. Apenas ame, contemple com o olhar do coração e da fé. Então você me verá. É esta a razão, é este o Deus que nós acreditamos, é esse o Deus que nós buscamos. É em Deus que a gente vive sustentado. É esse Deus que nos prepara tudo. Se você está passando por alguma dificuldade familiar, ou filhos, porque hoje cada lar brasileiro tem uma tabela na porta escrita: crise. Essa crise pode ser financeira, pode ser enfermos, pode ser acidentes, pode ser algum problema. É uma crise. Então, para resolver estas crises, para afastar essa situação, só temos um caminho: Deus. Deus Pai Todo-Poderoso. Este que nós amamos, este que nós acreditamos e este que nós buscamos ou devemos buscar.
Por isso é que nós devemos estar sempre ligados na igreja. Nós somos a própria igreja. Se a gente não está lá, não forma a igreja. É uma casa de oração. Então, quando a gente vê a necessidade dessa igreja ambulante, que somos nós, está presente em todos os lugares, e foi para isso que Deus criou, a igreja é universal. Onde tem gente, tem a igreja, porque a igreja somos nós. Então, se a gente quer encontrar um caminho de paz, de luz, de amor, de alegria e felicidade, temos que buscar em Deus. E temos que ser essa igreja. Porque a igreja é uma sociedade fundada por Jesus Cristo, cuja graça e a misericórdia de Deus chega até nós mediante a fé em Cristo, que é o cabeça da sua igreja. Jesus, ele instituiu e entregou a direção do Espírito Santo, que atua nos seus apóstolos, nos apóstolos de Jesus, os seus sucessores. E ele diz bem forte com Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Veja Mateus 16, 18, e você vai entender muito bem e melhor. A igreja é uma comunidade de fé, de culto, de amor, unida pelo Espírito Santo, que está em cada um de nós, e que visa implantar o reino de Deus entre os homens, desde a vinda de Jesus Cristo. Confira em Mateus 16, de 17 a 18. Que Jesus modificou o nome de Pedro, que antes se chamava Simão. Isto vez em vista de sua missão, que ele havia reservado para Pedro. Assim como tempo atrás Deus já fizera com Jacó, que passou a se chamar Israel. Veja Gênesis 32, versículo 28. E com Abraão, que antes se chamava Abrão. Observe Gênesis 17, versículo 5. A pedra fundamental, geral e principal da igreja é Cristo. É Ele o fundador. É Ele aquele que determinou o que tinha que ser feito. Deu a sua vida para nos salvar. Sofreu humilhações e muito sofrimento para que a gente pudesse seguir com perfeição aquilo que Ele desejava de cada um de nós. E que às vezes não estamos cumprindo a nossa missão. Observe 1 Coríntios 10, 4. Observe Efésios, capítulo 2. E 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 7 a 8. Ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11, você verá. O Senhor Jesus, porém, quis confiar este fundamento a alguém ou ampliá-lo
a quem ele quiser. Como, na verdade, fez quando disse a Pedro: Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. É este o Deus que nós acreditamos e é nele que nós confiamos. É Jesus que fundou essa igreja e que nós temos que corresponder como membros dessa igreja, como tijolinho na construção do reino de Deus. Precisamos estar unidos na fé e na esperança. Jesus se revelou como a luz do mundo. Veja em João 8, versículo 12. Mas também disse: Vós sois a luz do mundo. Veja Mateus 5,14. Jesus disse ainda: Eu sou o bom pastor. Está lá em João 10,11. E também disse a Pedro: Apacenta as minhas ovelhas. Está em João 21,15. Quando entregou a chefia da igreja e ainda confirmou: Meus irmãos na fé. Está em Lucas 27,32. Então, diante destas provas, não há como duvidar ser Pedro realmente a pedra sobre a qual Cristo fundou a sua igreja. Há pessoas achando que o mandato de apacentar as ovelhas dado por Cristo a Pedro após a ressurreição, veja João 21, de 14 a 17, tinha apenas a finalidade de reabilitar o apóstolo diante de seus companheiros, em vista das faltas por ele cometidas, negando a Jesus. Mas veja em Mateus 16, 23 e Mateus 26, 69 a 75. No entanto, quem lê a Bíblia desarmado de qualquer preconceito, logo perceberá que Cristo não só reabilitou Pedro diante dos colegas, mas também lhes confiou plenamente o encargo de apacentar as ovelhas com amor. Amas-me, apacenta as minhas ovelhas. Veja João 21, versículo 15 a 17. Pedro se tornou, então, com estas palavras, o pastor da igreja escolhido por Cristo. Além desta ordem especial e solene dada a Pedro de apacentar as ovelhas de Cristo, a Bíblia nos diz que alguns foram constituídos por Deus como pastores e bispos. Veja Atos, capítulo 20, versículo 28 e Efésios 4, 11. Velai sobre o rebanho de Deus que nos foi confiado. Está em 1 Pedro, capítulo 5,
de 1 a 3. Desta forma, rebanhos e pastores humanos, unidos todos numa mesma igreja. Mateus 23, 11. Tem em Jesus Cristo o príncipe dos pastores como único mestre. Veja Mateus 23, 10. Se então alguns foram realmente constituídos por Cristo, um único mestre, como pastores, juntamente em comunhão com Pedro e com seus sucessores, devemos segui-los, respeitá-los e ajudá-los. É isso que devemos fazer. Orar pelo nosso pastor que foi escolhido por Deus. O Espírito Santo os constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus. Veja Atos, capítulo 20, versículo 28. Quem despreza os pastores da igreja, legitimamente constituídos pelo próprio Jesus, desrespeita o próprio pastor, o Filho de Deus. Aí está tudo aquilo que você vê que para escolher esse pastor, esse comandante, esse representante de Deus que realmente conduz a nossa igreja, a nossa fé e a nossa caminhada, foi escolhido por Jesus Cristo. Ele viu o merecimento, apesar de todos acontecimentos que houve junto a ele. Mas nós vemos que esse recado ele passa para nós. Você pode errar, você pode ter errado, você pode ter realizado coisas indevidas e achar que não tem mais jeito. Mas Jesus, através das suas atitudes, nos mostra que não tem ninguém perdido. Arrependei-vos, transformai, e você realmente alcança. Assim a gente vê. Nasceu em Jerusalém. Se alguém perguntar onde nasceu a igreja de Jesus, nasceu em Jerusalém pelo ano 30. Foi instituída pelo Senhor Jesus. Olhe Mateus 16, 18. Você encontrará essa resposta. Então, prezados irmãos, precisamos realmente estudar um pouco, entender um pouco, ler a palavra de Deus, para que a gente possa ter conhecimento de discutir, de explicar e de num papo sadio e sempre pondo em prática aquilo que precisamos. Quem sabe menos vai aprender com quem sabe mais, mas não podemos deixar de lado os dons que Deus nos deu. Ele escolheu os discípulos e lhes revelou os mistérios do reino. Veja Mateus 13, versículo 10 a 17. Era já aí o pequenino rebanho. Lucas 12, 32. Conduzido pelo bom pastor. João, capítulo 10, versículo 11. Jesus confiou aos apóstolos a missão universal. Mateus 28, 19. De
de anunciar o reino de Deus, o reino definitivo, que não é deste mundo. João 18:36. Pedro recebeu a missão de coordenar a igreja. Mateus 18:18. O Espírito Santo confirma a igreja fundada por Cristo com a chegada do Espírito Santo em Pentecostes. Atos 2, de 1 a 4. Cristo prometeu ficar com a igreja até o fim dos tempos. Veja Mateus 19:20. A igreja vive fraternidade. Atos, capítulo 4, versículo 32. Cristo reza pela unidade de sua igreja. Está em João 17, de 20 a 23. Apesar disto, outras religiões surgirão no decorrer do tempo, fundadas por homens revoltados contra a Igreja de Cristo ou contra suas próprias igrejas. Vejamos algumas. A Igreja Luterana, fundada por Martinho Lutero em 1517, na Alemanha. Lutero era agostiniano e se revoltou contra o Papa. Anglicana, Henrique VIII, rei da Inglaterra, em 1534, revoltado contra o Papa por questões pessoal durante o seu casamento. Calvinista, fundada por João Calvin em 1541, na Suíça, quis competir com Lutero. Menonita, fundada por Menno Simon, na Holanda, em 1550. Presbiteriana, John Kennedy, na Escócia, em 1567. Congregacional, foi fundada por Robert Brown, na Inglaterra, em 1580. Batista, John Smith, na Holanda, em 1604. Ramo do protestantismo. Metodista, John Wesley, na Inglaterra, em 1739. Ramo do protestantismo. Mormon, Joseph Smith, nos Estados Unidos, 1830. Adventista, William Miller, nos Estados Unidos, em 1831, ramo do protestantismo. Espiritismo, Irmãs Fox, nos Estados Unidos, e Allan Kardec, na França, 1850. Exército da Salvação, William e Catherine Bott, na Inglaterra, 1865. Ciências Cristãs, Marienbach, nos Estados Unidos, 1875. Testemunha de Jeová, ramo do protestantismo, fundador Charles Bronson. Foi presbiteriano, passou para
Adventista, 20 anos, lançou na profecia que o mundo acabaria em 1884. Frustrado, saiu dos adventistas e deu início a esta nova seita. Pentecostalismo nasceu no fim do século XIX, nos Estados Unidos, entre os metodistas, e deu origem a outras ramificações. Foi fundada por Daniel. Mais de 30 igrejas pentecostais foram fundadas neste século. Vejamos algumas. Congregação Cristã no Brasil. Fundador Luigi Francesco, italiano, que foi para Chicago, nos Estados Unidos, ingressou na igreja presbiteriana em 1900, depois passou para a Batista, pertenceu ao pentecostalismo e em 1910 fundou no Brasil esta nova igreja no sul do país. Em alguns lugares é chamada também de Igreja do Véu. Assembleia de Deus, outro ramo do pentecostalismo, surgiu com os desentendimentos entre os pentecostais de Daniel e vieram para o Brasil em 1910 da Assembleia de Deus no Brasil. Surgiram outras denominações: Igreja Universal do Reino de Deus. Desta surgiu a Igreja Deus é Amor, Igreja Evangélica Quadrangular, ou Cruzada Nacional de Evangelização, fundada em 9 de outubro de 1890 por um casal metodista quadrangular, significa Jesus Salvador, batizador e médico e rei. O Brasil para o Cristo, fundada por Manuel de Melo, saiu da quadrangular e fundou esta nova Deus é Amor, fundada em 3 de julho de 1962 pelo brasileiro David Martins, que pertencia à Assembleia de Deus. Então aí, meus irmãos, nós podemos ver, né, o desenvolvimento da nossa igreja, o desenvolvimento dessas igrejas. Qual foi a igreja fundada por Jesus Cristo? Dá para se ver. Observe bem e tenho certeza que vamos entender melhor o que é a nossa religião, o que é a nossa caminhada, como devemos seguir, como devemos agir. Não podemos estar criticando os outros, não podemos julgar ninguém. Cada um ocupa o seu espaço. Mas se perguntar onde devemos seguir, ensine. A Igreja Católica é caminho certo para Jesus. É caminho certo para Deus. Porque nós estudamos e vivemos aquilo que Deus quer de nós e que os apóstolos nos ensinam através das suas cartas. Paulo, que se tornou um dos maiores escritores da Bíblia, participa desses ensinamentos. E a Bíblia está aí para a gente descobrir. Inclusive deixei com todos os capítulos e versículos para não ter dúvida e não precisar me perguntar. É só ir na Bíblia e ela dá a resposta. Então eu peço
A Deus que vocês se sintam bem, que vocês realmente busquem entender. Eu sei que é incômodo o tempo do áudio, mas tenha certeza que é muito rico para você e Deus vai lhe fortalecer cada vez mais. Que Jesus ilumine sua mente e que o Espírito Santo haja em cada um de vocês que lê esse texto. Obrigado, irmão. Que Deus abençoe e que essa mensagem fique gravada no coração de cada um. Deus te ama. Um beijo.